Nunca pensei que chegaria a ser tão velha a ponto de sentir dores constantes nas costas e que meus pensamentos seriam mais claros do que quando eu era mais jovem, 77 anos. Na minha idade, muitas pessoas já se sentaram em cadeiras de balanço, tricotando cachecóis para os netos e assistindo a novelas sem fim. Mas não Elaner Baxter. Acordo todas as manhãs às 5h30. Virou um hábito ao longo dos anos. Meu quarto fica de frente para o leste, e os primeiros raios de sol sempre entram pelas cortinas, pintando padrões fantásticos na parede. Levanto-me, tomo um banho e faço alguns exercícios leves. Meu médico insiste que isso prolonga a vida. O café da manhã é rigorosamente dentro do cronograma: café preto sem açúcar, torrada com abacate, às vezes, um ovo pochê. Depois, o motorista me leva a Baxter Printing. Minha gráfica não é apenas um negócio, é a minha vida, uma criação que venho cultivando há 43 anos. Tudo começou com uma única impressora na garagem da minha casa e da do Harold. Ele riu do meu hobby na época e disse que era uma moda passageira que logo passaria. Harold era um bom homem, mas completamente incapaz de ver as coisas em perspectiva. Quando recebi meu primeiro grande pedido para imprimir folhetos publicitários para uma loja de departamentos local, ele ficou impressionado. E quando, um ano depois, tivemos que alugar um pequeno escritório porque nossa garagem não comportava mais o equipamento, Harold finalmente admitiu que eu estava certo. Atualmente, a Baxter Printing ocupa um prédio inteiro de 3 andares no distrito comercial de Enterprise. Empregamos 47 pessoas, incluindo designers, impressores, gerentes e equipe administrativa. Imprimimos de tudo, de cartões de visita a revistas de luxo, de relatórios anuais corporativos a publicações exclusivas para brindes. Não há uma empresa séria em nossa cidade que não utilize nossos serviços. Harold não viveu para ver o verdadeiro sucesso. Um ataque cardíaco levou quando nosso filho, Garland, tinha apenas 16 anos. Fiquei sozinho com um adolescente e um negócio em crescimento. Muitas pessoas pensaram que eu iria desistir, vender o negócio e encontrar um emprego tranquilo. Mas elas não conheciam Elaner Baxter. Eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes dormindo no escritório, numa cama dobrável que eu guardava no armário. Garland era deixado à própria sorte mais do que deveria. Eu tentava compensar com dinheiro, roupas caras, eletrônicos de última geração, um carro de presente de aniversário de 18 anos. Eu achava que era a minha maneira de demonstrar amor. Agora percebo que estava errada. Os erros de sua criação ficaram evidentes quando Garland foi para a faculdade. Ele escolheu finanças, a especialização mais prática, como ele mesmo dizia, não porque gostasse de números ou economia, mas porque pagava melhor. No primeiro ano, ele me ligava principalmente quando ficava sem dinheiro. Eu mandava, sem fazer perguntas. Os negócios estavam prosperando e eu tinha condições financeiras. E, o mais importante, eu me sentia atormentada pela culpa por não ter estado presente para ele enquanto crescia. Quando Garland trouxe Daphne para casa nas férias de Natal, imediatamente percebi que algo estava errado. Ela era linda, inteligente e extremamente calculista. Seus olhos frios percorreram o interior da minha casa, avaliando-a, demorando-se em relógios e pinturas antigas. Ela perguntou sobre o meu negócio, não por educação, mas sondando o terreno. Quanto custa uma empresa dessas no mercado agora? Você já pensou em vendê-la? Garland seria a única herdeira? Respondi evasivamente, mas educadamente. Afinal, era uma escolha do meu filho. Eles se casaram 2 anos depois de se formarem na faculdade. Foi um casamento luxuoso, Daphne insistiu. Eu paguei todas as contas, incluindo a lua de mel nas Maldivas. Garland já havia conseguido um emprego em uma empresa de investimentos, mas seu salário não seria suficiente para cobrir as despesas. Eu esperava que nosso relacionamento melhorasse depois do casamento, mas aconteceu o contrário. As visitas se tornaram menos frequentes, as ligações, mais curtas. Daphne começou a carreira como corretora de imóveis. Acontece que ela tinha talento para vendas. Ela tinha um talento especial para convencer as pessoas de que queriam aquela casa exata, naquele bairro exato e pelo preço exato. Logo, ela e Garland estavam ganhando um bom dinheiro, não tanto quanto eu, mas o suficiente para viver confortavelmente. Alugaram um belo apartamento no centro da cidade, dirigiram carros novos e tiraram férias no exterior. Quando Prue, minha primeira e única neta, nasceu, fiquei nas nuvens.
finalmente tinha alguém na minha vida por quem valia a pena tirar um tempo do trabalho. Eu os visitava todos os fins de semana, levando presentes e me oferecendo para cuidar dos filhos para que os jovens pais pudessem viajar juntos. Daphne relutou, mas aceitou a ajuda. Ela precisava reconstruir sua carreira após a licença maternidade. Garland parecia satisfeita com a situação. Com o passar dos anos, Prue se tornou cada vez mais parecida comigo, não na aparência, mas no caráter, teimosa, observadora e perspicaz. Daphne achava isso irritante. Quando a menina completou 7 anos, Daphne começou uma campanha para limitar minha influência. Nós sabemos como criar nossa filha nós mesmas. Você não deveria trazer tantos presentes para ela, e isso estraga a criança. Temos nossos próprios métodos. Não interfira. Garland, como sempre, ficou ao lado da esposa. Naquela época, a Baxter Printing já havia se tornado uma das empresas de maior sucesso no mercado corporativo. Eu estava contratando os melhores profissionais, introduzindo novas tecnologias e expandindo minha base de clientes. Reed Garavay, meu gerente, era uma verdadeira dádiva de Deus, responsável, proativo e contínuo comercial. Graças a ele, às vezes eu conseguia tirar férias ou passar um fim de semana, mas sempre tomava as decisões importantes sozinho. As relações com meu filho e minha nora estavam cada vez mais frias. Só nos víamos em feriados importantes ou eventos familiares. Prue, agora com 12 anos, estava claramente sofrendo com essa situação. Ela adorava a avó, Ellie, como me chamava, e não entendia por que nos víamos tão raramente. Um dia, a própria Daphne me ligou, um acontecimento sem precedentes. Normalmente, toda a comunicação era feita por Garland. Ela foi excepcionalmente gentil, perguntando sobre minha saúde, sobre os negócios, sobre planos para o futuro. E então, como se fosse a propósito, me contou que ela e Garland tinham visto uma casa, uma mansão luxuosa no bairro mais prestigiado de Enterprise, com piscina, quadra de tênis e jardim de inverno. Um verdadeiro palácio, disse ela, animada. Mas, infelizmente, ainda não temos condições financeiras para comprá-la. Eu soube imediatamente aonde ela queria chegar. Daphne era uma ótima manipuladora, mas eu já tinha vivido tempo demais para não reconhecer essa tática. Mesmo assim, a ideia me veio à cabeça. Talvez seja uma chance de criar laços com meu filho, de mostrar a ele que o amo, não importa o que aconteça, de dar a Prue a chance de crescer no ambiente perfeito. Pedi a Daphne que me enviasse informações sobre a casa. Ela o fez no mesmo dia, um livreto de 20 páginas com fotos profissionais e descrições detalhadas. A casa era realmente impressionante, 2 andares, em estilo vitoriano, com colunas e uma varanda espaçosa, 6 quartos, 5 banheiros, um escritório, uma biblioteca, uma cozinha-estúdio enorme, um quintal com paisagismo, uma garagem para 3 carros, e o preço era de 7 dígitos. Entrei em contato com Mort Stafford, meu amigo e advogado de longa data. Conheço-o desde o ensino médio e confio nele como em mim mesma. Ele me ajudou com todas as minhas questões jurídicas comerciais. E agora, eu queria que ele me aconselhasse sobre a compra de um imóvel. Mort, como sempre, foi extremamente franco. Ellie, você tem certeza de que quer fazer isso? Você já fez mais do que o suficiente por eles. Garland é um homem adulto. Deixe-o ganhar o próprio dinheiro para ter o próprio imóvel. Expliquei que não se tratava de Garland ou Daphne, tratava-se de Prue. Eu queria que minha neta tivesse o melhor de tudo. E, além disso, seria um investimento, imóveis em um bairro como aquele só estão se valorizando. Depois de muita discussão, bolamos um plano. Eu compraria a casa em meu nome, mas deixaria Garland e sua família morarem lá sem pagar aluguel. Meu testamento declararia claramente que, após minha morte, a casa passaria para Garland. Dessa forma, eu manteria o controle do meu patrimônio durante toda a minha vida, mas meu filho saberia que, eventualmente, receberia esse presente luxuoso. Quando comentei essa decisão com Garland e Daphne durante um jantar em um restaurante, a reação foi mista. Daphne estava radiante de felicidade, já imaginava como se gabaria do novo endereço para as amigas. Garland parecia ao mesmo tempo satisfeito e irritado. Por um lado, ele estava comprando uma casa chique de graça, por outro, aquela era mais uma demonstração de superioridade e controle da mãe. Obrigado, mãe, disse-lhe finalmente, com um sorriso forçado. É muita generosidade sua. Mas tem certeza de que quer a escritura da casa para si mesma?
Não seria mais fácil ir direto para nós para evitar burocracia desnecessária depois? Expliquei minha posição com gentileza, mas firmeza. A casa seria minha, mas eles poderiam morar lá como se fosse deles. Toda a manutenção e os serviços públicos seriam de minha responsabilidade. O testamento declararia claramente que a casa seria dele. Garland concordou relutantemente, e Daphne rapidamente mudou a conversa para os planos para a nova casa. A transação correu bem. Paguei o preço integral, sem hipoteca. A Baxter Printing estava lucrando o suficiente. Mort cuidou pessoalmente da papelada. Em junho daquele ano, Garland, Daphne e Prue se mudaram para a nova casa. Prue, que tinha 16 anos na época, ficou com um quarto maior, com vista para o jardim. Ela me ligava todos os dias, falando animadamente sobre seu novo quarto, como era bom ter sua própria piscina e convidando amigos. Nos primeiros meses, parecia que meu plano tinha dado certo. Garland ligava com mais frequência, me convidava para jantares e até me consultava sobre investimentos. Daphne era um exemplo de hospitalidade, mostrando-me cada nova compra para casa, cada reforma. Eu me deliciava em ver o rosto feliz de Prue, que finalmente conseguia se comunicar com a avó sem impedimentos. Mas a euforia não durou muito. Gradualmente, velhos ressentimentos e queixas começaram a vir à tona. Garland insinuava cada vez mais que eu controlava demais a vida deles. Daphne reclamava que eu ditava minhas próprias regras na casa deles, embora eu só ocasionalmente fizesse comentários sobre gastos particularmente extravagantes. Mãe, você nos deu esta casa, não foi? Então por que você continua interferindo na forma como a mobiliamos? Perguntou Garland depois que questionei a necessidade de substituir eletrodomésticos de cozinha em perfeito funcionamento por novos, 2 vezes mais caros. Eu não te dei uma casa, Garland. Eu te deixei morar na minha casa de graça. Faz diferença, respondi calmamente. Que diferença faz? Ela vai ser nossa de qualquer jeito. Depois, ele fez uma pausa, percebendo que tinha falado demais. Depois que eu morrer, você quer dizer? Não tenha pressa, filho. Eu não vou morrer ainda. Depois daquela conversa, nosso relacionamento esfriou novamente. Os convites para jantar tornaram-se menos frequentes. Quando eu ia lá, Garland estava frequentemente ocupado no trabalho, e Daphne arranjava uma desculpa para ir embora. Somente Prue sempre ficava genuinamente feliz em me ver. Ela se tornou uma garota bonita e inteligente que, para desgosto dos pais, frequentemente me consultava sobre assuntos importantes. Com o passar dos anos, continuei a administrar a Baxter Printing, embora muitos na minha posição já tivessem se aposentado há muito tempo. Negócios eram minha paixão, minha razão de ser. Introduzi novas tecnologias, expandi meus serviços, encontrei novos clientes. Reed era indispensável, ele fazia as operações do dia a dia funcionarem sem problemas enquanto eu lidava com questões estratégicas. Garland e Daphne, enquanto isso, estavam transformando a casa num palácio. Sem meu conhecimento ou consentimento, eles fizeram uma grande reforma. Derrubaram várias paredes para ampliar a sala de estar, reformaram completamente os banheiros e substituíram o piso de parquet por mármore no corredor. As contas que eu estava pagando estavam se acumulando. Quando tentei discutir o assunto com Garland, ele me acusou de ser mesquinho. Você tem dinheiro de sobra e está contando cada centavo que gastamos na casa. Uma casa que ainda será nossa. É meu dinheiro, Garland. Eu o ganhei com meu trabalho. E enquanto eu viver, eu decidirei como gastá-lo. Prue se formou na faculdade e conseguiu um emprego em atendimento ao cliente em uma grande empresa. Ela poderia ter trabalhado na Baxter Printing, eu lhe ofereci um emprego mais de uma vez, mas Garland e Daphne se opuseram veementemente. Ela deveria construir sua carreira por conta própria, não por procuração, disse Daphne. Embora eu suspeitasse que o verdadeiro motivo fosse outro, elas tinham medo da minha influência sobre a filha. Apesar da resistência dos pais, Prue costumava passar na minha casa depois do trabalho. Tomávamos chá, conversávamos sobre livros, filmes, eventos mundiais. Ela era o único ponto positivo no meu relacionamento com a família do meu filho. Às vezes, ela falava sobre a situação em casa, como os pais dela discutiam por dinheiro, como Daphne exigia coisas cada vez mais caras, como Garland era ríspido com a filha quando tinha problemas no trabalho. Vovó Ellie, às vezes acho que você é a única pessoa normal da nossa família, disse ela certa vez.
Papai e mamãe só falam sobre dinheiro, status, o que as pessoas vão dizer, e você fala sobre o que é realmente importante, sentimentos, o sentido da vida, encontrar sua vocação. Essas palavras me tocaram profundamente. Talvez eu tivesse feito algo certo, afinal. Talvez minha neta tenha crescido diferente dos pais. No meu aniversário de 70 anos, Garland e Daphne deram uma grande recepção em sua casa. Todas as pessoas importantes da cidade foram convidadas, políticos, empresários, figuras públicas. Daphne brilhou como anfitriã, mostrando aos convidados interiores luxuosos, gabando-se dos móveis antigos e da coleção de arte que eles haviam começado a colecionar. Garland falou sobre seus sucessos em investimentos, novos clientes e projetos promissores. Sentei-me à cabeceira da mesa, aceitando felicitações e presentes, sorrindo e agradecendo. Mas uma estranha sensação de alienação crescia dentro de mim. Não eram minhas férias, era a apresentação deles, na qual me deram o papel de figurante. Vejam que mãe e sogra bem-sucedidas nós temos. Ela criou um negócio do zero. Ela ainda está trabalhando, aos 70 anos. Depois daquela noite, comecei a visitar a casa de Garland e Daphne com menos frequência. Elas não se importavam, até pareciam se sentir melhor sem a minha presença. Prue continuou a me visitar, mas agora secretamente, sem avisar os pais. Eles não vão ficar felizes de qualquer jeito, então por que deixá-los nervosos, disse ela. Continuei pagando todas as contas da casa, impostos, contas de luz, reparos. Os valores aumentavam a cada mês. Daphne estava constantemente reformando, atualizando e melhorando. Garland apoiava silenciosamente a esposa, às vezes me ligando apenas para me informar sobre novas despesas. No fundo, eu sabia que tinha cometido um erro. Meu gesto generoso não trouxe amor, respeito ou gratidão. Pelo contrário, reforçou os piores traços de caráter do meu filho e da esposa, ganância, ingratidão e um senso de superioridade. Mas eu não sabia como remediar a situação sem magoar Prue, que considerava aquela casa seu lar. Fazia 7 anos desde que eu comprara a casa para Garland e sua família, 7 anos cheios de decepções, mas também de pequenas alegrias, principalmente relacionadas a Prue. Minha neta se tornou uma jovem incrível. Ela tem 23 anos agora, se formou em comunicação e trabalha com atendimento ao cliente em uma empresa de tecnologia. Não é a carreira mais distinta, mas Prue me garante que é temporária. Ela tem planos, ambições, sonhos, todas as coisas que eu nunca tive a oportunidade de incutir no pai dela. Nos vemos mais ou menos uma vez a cada 2 semanas. Geralmente, ela vem à minha casa depois do trabalho. Eu preparo o jantar, sim, aos 77 anos, ainda me saio muito bem na cozinha. Abrimos uma garrafa de bom vinho e conversamos sobre livros, filmes, política, o trabalho dela, os meus negócios. Às vezes, se não tenho energia para cozinhar, pedimos comida em um restaurante ou saímos para jantar. Garland e Daphne sabem desses encontros, mas fingem que não lhes diz respeito. Meu filho parou de se importar com a minha vida há muito tempo, e a esposa dele nem se importa. A única coisa com que eles se importam é o meu dinheiro, ou melhor, como conseguir mais dele o mais rápido possível. A casa que comprei para eles precisa constantemente de melhorias, pelo menos é o que dizem. Precisam de uma nova piscina aquecida. Precisam substituir todo o encanamento por acessórios italianos. Precisam reformar o jardim de inverno. Parei de entrar em detalhes, só pago as contas que Garland me manda. É mais fácil do que discutir e ouvi-lo me acusar de mesquinha e insensível. Reed, meu empresário, já me disse mais de uma vez que sou gentil demais com eles. Senhora Baxter, eles estão se aproveitando da sua generosidade, disse-lhe recentemente enquanto eu assinava outro cheque para o conserto do telhado. É só uma decisão de negócios, Reed, respondi. Os imóveis naquele bairro só estão valorizando. Todas essas melhorias estão elevando o valor da casa. Mas nós dois sabíamos que era uma desculpa. Eu havia parado de tratar a casa como um investimento há muito tempo. Em vez disso, era uma forma de pagamento. Eu estava pagando para não me sentir culpada por não ser uma mãe boa o suficiente ou talvez para ter o direito de ver minha neta. Não sei o que é mais triste. Minha vida não mudou muito ao longo dos anos. Continuo administrando a Baxter Printing, embora não esteja mais no escritório todos os dias. Controlo muitos processos remotamente, confiando em Reed para resolver os problemas atuais.
Ele não me decepciona. A gráfica está prosperando, os clientes estão satisfeitos e os lucros estão crescendo constantemente. Nos dias em que vou ao escritório, os funcionários me cumprimentam com respeito, beirando o medo. Sei que tenho a reputação de ser um chefe severo. Bem, não se pode construir um negócio de sucesso sem isso. Nem todas as decisões são populares, mas alguém precisa tomá-las. Em casa, passo a maior parte do tempo sozinho. Leio, assisto a documentários, às vezes vou ao teatro ou a um concerto de música clássica. Não tenho muitos amigos. A maioria dos meus velhos amigos já morreu ou se mudou para mais perto dos filhos, na Flórida ou no Arizona. O único que resta é o Mort, meu advogado e conselheiro de confiança. Às vezes jantamos juntos, depois daquela noite, comecei a visitar a casa de Garland e Daphne com menos frequência. Elas não se importavam, até pareciam se sentir melhor sem a minha presença. Prue continuou a me visitar, mas agora secretamente, sem avisar os pais. Eles não vão ficar felizes de qualquer jeito, então por que deixá-los nervosos, disse ela. Continuei pagando todas as contas da casa, impostos, contas de luz, reparos. Os valores aumentavam a cada mês. Daphne estava constantemente reformando, atualizando e melhorando. Garland apoiava silenciosamente a esposa, às vezes me ligando apenas para me informar sobre novas despesas. No fundo, eu sabia que tinha cometido um erro. Meu gesto generoso não trouxe amor, respeito ou gratidão. Pelo contrário, reforçou os piores traços de caráter do meu filho e da esposa: ganância, ingratidão e um senso de superioridade. Mas eu não sabia como remediar a situação sem magoar Prue, que considerava aquela casa seu lar. Fazia 7 anos desde que eu comprara a casa para Garland e sua família, 7 anos cheios de decepções, mas também de pequenas alegrias, principalmente relacionadas a Prue. Minha neta se tornou uma jovem incrível. Ela tem 23 anos agora, se formou em comunicação e trabalha com atendimento ao cliente em uma empresa de tecnologia. Não é a carreira mais distinta, mas Prue me garante que é temporária. Ela tem planos, ambições, sonhos, todas as coisas que eu nunca tive a oportunidade de incutir no pai dela. Nos vemos mais ou menos uma vez a cada 2 semanas. Geralmente, ela vem à minha casa depois do trabalho. Eu preparo o jantar, sim, aos 77 anos, ainda me saio muito bem na cozinha. Abrimos uma garrafa de bom vinho e conversamos sobre livros, filmes, política, o trabalho dela, os meus negócios. Às vezes, se não tenho energia para cozinhar, pedimos comida em um restaurante ou saímos para jantar. Garland e Daphne sabem desses encontros, mas fingem que não lhes diz respeito. Meu filho parou de se importar com a minha vida há muito tempo, e a esposa dele nem se importa. A única coisa com que eles se importam é o meu dinheiro, ou melhor, como conseguir mais dele o mais rápido possível. A casa que comprei para eles precisa constantemente de melhorias, pelo menos é o que dizem. Precisam de uma nova piscina aquecida. Precisam substituir todo o encanamento por acessórios italianos. Precisam reformar o jardim de inverno. Parei de entrar em detalhes, só pago as contas que Garland me manda. É mais fácil do que discutir e ouvi-lo me acusar de mesquinha e insensível. Reed, meu empresário, já me disse mais de uma vez que sou gentil demais com eles. Senhora Baxter, eles estão se aproveitando da sua generosidade, disse-lhe recentemente enquanto eu assinava outro cheque para o conserto do telhado. É só uma decisão de negócios, Reed, respondi. Os imóveis naquele bairro só estão valorizando. Todas essas melhorias estão elevando o valor da casa. Mas nós dois sabíamos que era uma desculpa. Eu havia parado de tratar a casa como um investimento há muito tempo. Em vez disso, era uma forma de pagamento. Eu estava pagando para não me sentir culpada por não ser uma mãe boa o suficiente ou talvez para ter o direito de ver minha neta. Não sei o que é mais triste. Minha vida não mudou muito ao longo dos anos. Continuo administrando a Baxter Printing, embora não esteja mais no escritório todos os dias. Controlo muitos processos remotamente, confiando em Reed para resolver os problemas atuais. Ele não me decepciona. A gráfica está prosperando, os clientes estão satisfeitos e os lucros estão crescendo constantemente. Nos dias em que vou ao escritório, os funcionários me cumprimentam com respeito, beirando o medo. Sei que tenho a reputação de ser um chefe severo. Bem, não se pode construir um negócio de sucesso sem isso.
Nem todas as decisões são populares, mas alguém precisa tomá-las. Em casa, passo a maior parte do tempo sozinho. Leio, assisto a documentários, às vezes vou ao teatro ou a um concerto de música clássica. Não tenho muitos amigos. A maioria dos meus velhos amigos já morreu ou se mudou para mais perto dos filhos, na Flórida ou no Arizona. O único que resta é o Mort, meu advogado e conselheiro de confiança. Às vezes jantamos juntos, relembramos nossa juventude, conversamos sobre as notícias. Ele é viúvo, e eu sou viúva. Aparentemente, um par perfeito. Mas nunca houve sentimentos românticos entre nós, apenas uma forte amizade testada ao longo de décadas. No mês passado, recebi outra conta, desta vez para uma reconstrução completa da fachada do pátio. O valor era astronômico, mesmo para os meus padrões. Liguei para o Garland para encerrei a conversa com um sorriso. Bem, melhor ainda. Vamos socializar com a Prue sem a supervisão dos pais dela, e eu poderia dar uma olhada na casa de qualquer maneira. O dia estava quente e ensolarado, perfeito para uma viagem para fora da cidade. Usei um vestido leve de seda, um chapéu de palha de aba larga e sapatos de salto baixo, confortáveis, mas elegantes. A idade me ensinou a valorizar o conforto, mas isso não significava que eu tivesse que sacrificar o estilo. O motorista já estava me esperando lá embaixo. No caminho, parei em um restaurante tailandês e pedi os pratos favoritos da Prue. Coloquei os sacos de comida ao meu lado no banco e me recostei, curtindo a viagem. Do lado de fora da janela, a paisagem da cidade flutuava, mudando gradualmente para os subúrbios. Eu raramente saía do centro da cidade. Minha vida girava em torno do trabalho e da casa, então a viagem foi uma espécie de aventura. Quando chegamos ao bairro onde Garland morava, não pude deixar de admirá-lo. O bairro respirava riqueza e prosperidade, gramados bem cuidados, mansões luxuosas, carros caros nas entradas de veículos. Meu filho sempre aspirou a uma vida assim. Bem, agora ele tinha tudo o que sonhava, graças a mim. O pensamento era amargo, mas eu o afastei. Não é a hora para arrependimentos. Hoje, sou apenas uma avó a caminho de visitar a neta e uma dona de casa que quer ver como sua propriedade está sendo usada. Nada mais. Mas algo estava errado. Ao chegar em casa, notei muitos carros estacionados na rua. A música estava tão alta que podia ser ouvida mesmo dentro do carro, com as janelas fechadas. Obviamente havia algum tipo de festa acontecendo na casa. O motorista parou no portão da mansão. Pedi que lhe esperasse, não sabia quanto tempo ficaria lá dentro. Saí do carro, peguei as sacolas de comida e fui em direção à casa. A cada passo na entrada da garagem, a música ficava cada vez mais alta, acrescentando sons de risadas, conversas e copos tilintando. O que está acontecendo? Prue tinha dito que seus pais iriam a um clube de campo em vez de fazer uma festa em casa. Subi os degraus e toquei a campainha. Ninguém atendeu, o que não era surpresa, considerando todo o barulho. Toquei novamente, por mais tempo, e bati de vez. Finalmente, a porta se abriu e Garland apareceu, vestindo um terno caro, com uma taça de champanhe na mão, visivelmente surpreso e nada feliz em me ver. Mãe? Seu rosto refletiu primeiro surpresa, depois irritação. O que você está fazendo aqui? Eu disse que viria hoje. Fizemos um acordo. Lembra? É, mas... Ele olhou por cima do ombro como se buscasse apoio ou uma desculpa. Você não me disse exatamente a que horas viria. Liguei para a Prue hoje de manhã. Ela disse que você e a Daphne deveriam estar no clube de campo. Garland franziu a testa. Tivemos uma mudança de planos. Decidimos fazer uma pequena recepção para meus colegas de trabalho. Veja bem, não é um momento muito conveniente para uma visita. Não é muito conveniente. Senti uma onda de raiva crescendo em mim. Vim para minha própria casa, Garland, para uma casa que comprei e pela qual pago todas as contas, e você está me dizendo que este é um momento inconveniente? Seu rosto ficou roxo. Você está começando isso de novo? Sim, tecnicamente é sua casa, mas nós moramos aqui. Temos nossas próprias vidas, nossos próprios planos. Você não pode simplesmente entrar sem avisar. Invadindo a minha própria casa. Fiquei atordoada. Garland,
O que está acontecendo com você? Quando você ficou tão parecida com o quê, mãe? Termine a frase. Ingrata. Sem coração. Pode falar. Você sempre achou que eu não era boa o suficiente. Não tinha sucesso suficiente. Toda a minha vida, estive na sua sombra, a grande Elaner Baxter, empresária do ano, a mulher mais bem-sucedida da Enterprise. Sua voz chamou a atenção dos convidados, enquanto algumas pessoas em vestidos de gala olhavam para o saguão com curiosidade. Avistei Daphne entre elas, que imediatamente desapareceu na sala de estar ao me ver. Garland, não quero fazer uma cena na frente dos seus convidados. Só queria passar um tempo com a Prue e dar uma olhada nas reformas de que você tanto fala. A Prue não está em casa, retrucou ele. Ela foi para a casa de uma amiga. E quanto à reforma, sim, está bem adiantada e está custando dinheiro. Muito dinheiro. Com essas palavras, ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso interno do paletó e me estendeu. Era uma fatura da construtora, num valor que me deixou sem fôlego. O que é isso? Não discutimos essas despesas. Não conversamos muito ultimamente, mãe. Você só manda dinheiro e acha que cumpriu seu dever de mãe. Isso não é justo, Garland. Eu sempre estive lá quando você precisou de mim. Por perto? Ele deu um sorriso amargo. Você esteve na sua gráfica, com seus clientes, com seus funcionários, com seus jornais, mas não comigo. Nunca comigo. Senti lágrimas brotarem dos meus olhos, mas me contive. Não queria chorar na porta da minha própria casa. Fiz o melhor que pude, Garland. Eu estava sozinho. Tinha que sustentar nós dois. E agora você precisa sustentar esta casa. Ele balançou a conta na minha frente. Ou talvez você finalmente admita que a casa é nossa há muito tempo e a devolva para nós. Aí pagaremos todas as despesas nós mesmos. Você sabe muito bem que não tem esse dinheiro, Garland. Você vive além das suas possibilidades. Sempre viveu. Mas você tem. Você está nadando em dinheiro, vivendo no luxo, e nós temos que nos virar, implorando por cada centavo. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Pedindo esmola? Eles moravam em uma das casas mais caras da cidade, paga inteiramente por mim, nunca pagavam um centavo por contas, impostos, seguro, e ele ousa falar em se virar. Garland, você está sendo injusta. Eu te dei tudo o que podia. Exceto seu tempo e atenção. Ele dobrou a nota e a guardou de volta no bolso. Sabe de uma coisa, mãe? Se você quiser entrar nesta casa hoje à noite, pague primeiro, e depois eu te deixo entrar. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Meu filho estava exigindo pagamento para que eu entrasse na minha própria casa. O que você disse? Você me ouviu. Pague primeiro pelas reformas, pelos móveis novos, por tudo o que planejamos. E depois, de nada. Enquanto isso, me desculpe. Temos visita. Ele começou a fechar a porta, mas eu o impedi com a mão. Espere. Cadê a Prue? Você disse que ela está na casa de uma amiga, mas ela prometeu que voltaria. Combinamos de nos encontrar. Ela mudou de planos. Garland não me olhou nos olhos. Você sabe como são os jovens. Inconstantes, pouco confiáveis. Você e ela são parecidas nisso. Não acredito em você. Deixe-me falar com ela. Ela não está aqui, mãe. E só chegará hoje à noite. Então, por que você não volta outra hora? Ou paga a conta agora mesmo e a gente esquece essa conversa desagradável? Daphne apareceu ao lado dele, demonstrando apoio ao marido com toda a sua aparência. Seu olhar frio me percorreu como um incômodo. Elaner, temos convidados importantes, clientes em potencial de Garland. Você não quer estragar o acordo dele, quer? Quero ver minha neta, eu disse com firmeza. E quero ver a casa que você está exigindo tanto para consertar. A Prue não está mesmo em casa, Daphne deu um sorriso falso. E quanto aos concertos, podemos te enviar fotos ou marcar uma videochamada em um momento mais oportuno. Claro, me senti como se tivesse levado um chute no estômago.
Eles estavam agindo como anfitriões de verdade, e eu era uma hóspede indesejada, um incômodo na vida perfeita deles. Você está se esquecendo de quem eu sou, eu disse baixinho, mas com firmeza. Não sou apenas sua mãe ou sogra. Sou a dona desta casa. E se continuar assim, posso renegociar nossos acordos. Ameaçando a gente, mãe? Garland sorriu, mas o medo brilhou em seus olhos. O que você vai fazer? Nos jogar na rua? Imagina as manchetes: empresária implacável expulsa filho de casa. Isso não seria bom para a reputação da Baxter Printing, não acha? Daphne pôs a mão no ombro dele, como se o estivesse contendo. Garland, não faça isso. Elaner só escolheu uma péssima hora para nos visitar. Estamos todos um pouco preocupados com os convidados. Conversamos depois, ok? Olhei para os dois e não vi nada além de falsidade. Garland, meu filho, carne da minha carne, havia se tornado um estranho, um homem que ficava na porta da minha casa e exigia dinheiro para eu entrar, um homem que talvez até tivesse mentido sobre o paradeiro da minha neta. Sabe de uma coisa? Não precisa. Endireitei-me orgulhosamente, agarrando os sacos de comida que trouxe para Prue. Não vou interferir na sua festa. Avise a Prue quando ela voltar que passei por aqui e que trouxe o curry favorito dela. Com essas palavras, estendi os sacos para Garland, mas ele não os pegou, então tive que colocá-los na varanda. Só mais uma coisa, Garland, acrescentei, já me virando para ir embora. Não me mande mais contas, nem de concertos nem de nada. Não vou pagar mais nada. Não olhei para trás enquanto descia as escadas. Não queria ver a cara deles, triunfante ou assustada, não importava mais. Caminhei até o carro, mantendo as costas retas e a cabeça erguida. Só quando já estava dentro do carro é que me permiti respirar. Para onde vamos agora, senhora? Perguntou o motorista. Para casa, respondi secamente. E aumente o som, por favor. No caminho para casa, não chorei. Não gritei, não fiz birra. Apenas olhei pela janela e pensei em como Garland e eu tínhamos chegado a esse ponto. Quando meu garotinho, que me segurava com tanta força nos braços, se transformou neste homem frio e calculista. Seria minha culpa? Talvez se eu tivesse passado mais tempo com ele, se não tivesse me consumido tanto pelo trabalho, mas isso é passado. Você não pode mudar o que já aconteceu. Você só pode decidir o que fazer a seguir. Quando chegamos à minha casa, modesta em comparação com a mansão de Garland, mas aconchegante toda minha, eu já tinha tomado minha decisão. Subi até o apartamento, tirei os sapatos, tirei o chapéu e me servi de uma taça de vinho tinto. Tomei um grande gole. Sim, não acredito em você. Deixe-me falar com ela. Ela não está aqui, mãe. E só chegará hoje à noite. Então, por que você não volta outra hora? Ou paga a conta agora mesmo e a gente esquece essa conversa desagradável? Daphne apareceu ao lado dele, demonstrando apoio ao marido com toda a sua aparência. Seu olhar frio me percorreu como um incômodo. Elaner, temos convidados importantes, clientes em potencial de Garland. Você não quer estragar o acordo dele, quer? Quero ver minha neta, eu disse com firmeza. E quero ver a casa que você está exigindo tanto para consertar. A Prue não está mesmo em casa, Daphne deu um sorriso falso. E quanto aos concertos, podemos te enviar fotos ou marcar uma videochamada em um momento mais oportuno. Claro, me senti como se tivesse levado um chute no estômago. Eles estavam agindo como anfitriões de verdade, e eu era uma hóspede indesejada, um incômodo na vida perfeita deles. Você está se esquecendo de quem eu sou, eu disse baixinho, mas com firmeza. Não sou apenas sua mãe ou sogra. Sou a dona desta casa. E se continuar assim, posso renegociar nossos acordos. Ameaçando a gente, mãe? Garland sorriu, mas o medo brilhou em seus olhos. O que você vai fazer? Nos jogar na rua? Imagina as manchetes: empresária implacável expulsa filho de casa. Isso não seria bom para a reputação da Baxter Printing, não acha? Daphne pôs a mão no ombro dele, como se o estivesse contendo. Garland, não faça isso. Elaner só escolheu uma péssima hora para nos visitar. Estamos todos um pouco preocupados com os convidados. Conversamos depois, ok?
Olhei para os dois e não vi nada além de falsidade. Garland, meu filho, carne da minha carne, havia se tornado um estranho, um homem que ficava na porta da minha casa e exigia dinheiro para eu entrar, um homem que talvez até tivesse mentido sobre o paradeiro da minha neta. Sabe de uma coisa? Não precisa. Endireitei-me orgulhosamente, agarrando os sacos de comida que trouxe para Prue. Não vou interferir na sua festa. Avise a Prue quando ela voltar que passei por aqui e que trouxe o curry favorito dela. Com essas palavras, estendi os sacos para Garland, mas ele não os pegou, então tive que colocá-los na varanda. Só mais uma coisa, Garland, acrescentei, já me virando para ir embora. Não me mande mais contas, nem de consertos nem de nada. Não vou pagar mais nada. Não olhei para trás enquanto descia as escadas. Não queria ver a cara deles, triunfante ou assustada, não importava mais. Caminhei até o carro, mantendo as costas retas e a cabeça erguida. Só quando já estava dentro do carro é que me permiti respirar. Para onde vamos agora, senhora? Perguntou o motorista. Para casa, respondi secamente. E aumente o som, por favor. No caminho para casa, não chorei. Não gritei, não fiz birra. Apenas olhei pela janela e pensei em como Garland e eu tínhamos chegado a esse ponto. Quando meu garotinho, que me segurava com tanta força nos braços, se transformou neste homem frio e calculista. Seria minha culpa? Talvez se eu tivesse passado mais tempo com ele, se não tivesse me consumido tanto pelo trabalho, mas isso é passado. Você não pode mudar o que já aconteceu. Você só... Ele não me deixou entrar em casa, eu disse sem rodeios. Na casa que eu comprei, aquela pela qual eu pago todas as contas. Disse, pague primeiro e depois eu deixo você entrar. Mort ergueu as sobrancelhas. Sério? E o que causou essa reação? Eles deram uma festa para os sócios do Garland, eu disse. Apareci sem avisar. Queria ver a Prue e ver para que meu dinheiro estava sendo usado. Garland ficou furioso, disse que eu estava controlando a vida deles, que eles estavam me implorando. Mort balançou a cabeça. Ingratidão espantosa. Não é só isso. Ele me mostrou uma conta de uns reparos novos, uma quantia enorme que nem havíamos discutido, e deu a entender que, se eu não pagasse, talvez nem tentasse entrar na casa, na minha própria casa. Mort tomou um gole de café. Legalmente, isso é um absurdo. Você sabe que é o dono de tudo. Pode entrar aí quando quiser. Podemos chamar a polícia se for preciso. Não quero chegar a esse ponto, Mort. Não quero um escândalo público, mas também não pretendo continuar assim. O que você quer fazer? Tomei um gole de conhaque, sentindo uma onda quente descer pela minha garganta. Quero alterar o testamento para excluir a casa da herança de Garland. Mort assentiu como se já esperasse por isso. É possível. A casa lhe pertence completamente. Você pode dispor dela como bem entender. Mas o que pretende fazer com ela? Ainda não decidi. Talvez vender. Talvez doar para a caridade. Talvez deixar para a Prue, se ela não for como os pais. E quanto a uma participação no negócio? Você disse que queria deixar para ele o controle acionário da Baxter Printing. Isso também precisa ser reconsiderado. Balancei a cabeça. Não posso confiar nele o trabalho da minha vida. Ele vai arruinar tudo em alguns anos, vender tudo aos poucos, dissolver a equipe que passei décadas montando. Mort me olhou atentamente. Tem certeza de que não está tomando essa decisão com base na emoção? O que aconteceu hoje é certamente ultrajante, mas talvez você devesse se acalmar um pouco antes de tomar medidas tão drásticas. Não estou sendo esquentado, Mort. Encontrei seu olhar. O incidente de hoje é só a gota d'água. Anos de ingratidão, manipulação, extorsão. Pensei que comprando uma casa para eles, poderia consertar o relacionamento, mas só piorou. Eles tomam minha generosidade como garantida, como um privilégio conquistado. Isso nunca vai mudar. Mort suspirou. Eu entendo e apoiarei qualquer decisão que você tomar, mas vamos com calma. Vou preparar um rascunho de um novo testamento e discutiremos os detalhes. Enquanto isso, talvez você devesse conversar com a Prue. Ouvir a versão dela da história. Você tem razão. Assenti.
Vou falar com a Pru primeiro. Ela é a única da família em quem ainda posso confiar, embora eu nem tenha certeza disso agora. Não a julgue pelos pais, disse Mort suavemente. Ela sempre me pareceu uma garota sensata. Sim, ela é. Pelo menos, espero que sim. Conversamos longamente com Mort sobre os aspectos legais, as possíveis ramificações, as diferentes opções. Ele foi, como sempre, criterioso e justo, não tomando partido incondicionalmente, nem mesmo o meu. É por isso que o apreciei, por sua capacidade de enxergar a situação com objetividade. Quando ele saiu, prometendo entrar em contato comigo em alguns dias com os documentos prontos, eu estava sozinha em meu apartamento tranquilo. O cansaço me envolveu como um cobertor pesado. Mas, apesar de toda a turbulência do dia, senti um alívio estranho. Era como se eu tivesse me livrado de um peso que carregava há anos. Não precisava mais suportar a ingratidão de Garland. Não precisava pagar por sua vida luxuosa. Não precisava fingir que estava tudo bem quando, na verdade, não estava nada bem. Eu estava livre. E essa liberdade, embora amarga, era um verdadeiro alívio. Acordei cedo, como sempre. O hábito de acordar às 5h30 não desaparece com a idade, apenas se fortalece. O sol mal começava a nascer no horizonte, colorindo o céu de um rosa suave. Um novo dia, um novo começo. A conversa de ontem com Mort me deixou determinada. Fiquei acordada até altas horas da noite, relembrando a cena do lado de fora da casa de Garland, suas palavras, a expressão em seu rosto: pague primeiro e depois eu deixo você entrar. A frase ecoava na minha cabeça, causando uma dor quase física. Como meu próprio filho podia dizer uma coisa dessas? Mas a manhã trouxe clareza. Eu não estava mais com raiva, não sentia mais ressentimento ou frustração. Eu simplesmente sabia o que precisava ser feito e estava pronta para agir. Depois do café da manhã, liguei para Mort. Bom dia, Eli. Sua voz soava animada, apesar da hora. Você está bem? Bem, respondi. E eu já tomei minha decisão. Não quero esperar, Mort. Quero revogar formalmente a permissão para Garland e sua família morarem na minha casa hoje. Seguiu-se uma pausa. Tem certeza? É um passo sério. Certeza absoluta. Depois de ontem, não posso deixá-los continuar agindo assim. Esta é minha casa, minha propriedade. Tenho todo o direito de decidir quem mora nela. Legalmente, você tem razão. Mort suspirou. Vou preparar toda a papelada. Mas, Eli, você precisa estar preparada para a possibilidade de eles não quererem se mudar voluntariamente. Pode haver problemas. Eu sei, e estou preparado para isso. Vamos ao tribunal se for preciso. Ótimo. Vou cuidar disso agora mesmo. Precisamos da sua assinatura e reconhecimento de firma. Você pode estar no meu escritório ao meio-dia? Claro, sim. Desliguei o telefone e me senti estranhamente calmo. A decisão estava tomada. Não havia como voltar atrás, e eu estava bem com isso. Passei a manhã organizando meus papéis e meus pensamentos. Revisei toda a papelada associada à casa, a escritura, o seguro, as declarações de imposto de renda. Tudo estava em meu nome. Sem problemas legais para Garland. A casa pertencia a mim e somente a mim. Um motorista me pegou às 11h30, e ao meio-dia eu estava no escritório do Mort, um espaço pequeno, mas elegante, no distrito comercial de Enterprise. A recepcionista, uma jovem quase da mesma idade de Pru, me conduziu diretamente para o escritório. Mort se levantou de trás da mesa e me cumprimenta. Eli, está tudo pronto. Preparei o aviso oficial de revogação da autorização de residência. É o mais legalmente correto possível. Ele me entregou o documento, algumas páginas de texto jurídico escritas em linguagem seca e formal. Passei os olhos pelos pontos principais. A essência era simples: como proprietária do imóvel, eu estava revogando a permissão que havia dado anteriormente a Garland Baxter, Daphne Baxter e Prudence Baxter para morarem sem pagar aluguel na casa que eu possuía no endereço listado. Pru também, levantei os olhos para Mort. Precisamos incluí-la? Legalmente, sim. Ela mora lá como parte da família,
mas podemos fazer uma ressalva, se você quiser. Hesitei. Prue não tinha culpa pelas ações dos pais, mas se eu abrisse uma exceção para ela, isso poderia criar mais complicações. Vamos deixar como está, finalmente decidi. Mas vou falar com ela separadamente e explicar a situação. Ótimo, Mort assentiu. Agora, quanto ao prazo, por lei, temos que dar a eles um prazo razoável para despejá-los, geralmente 30 dias. Mas, dadas as circunstâncias e o fato de que eles estão morando lá de graça, o tribunal pode encurtar esse prazo. 30 dias. Balancei a cabeça. Eles podem fazer qualquer coisa nesse tempo, desfigurar a propriedade, levar objetos de valor. Ele não me deixou entrar em casa, eu disse sem rodeios. Na casa que eu comprei, aquela pela qual eu pago todas as contas. Disse, pague primeiro e depois eu deixo você entrar. Mort ergueu as sobrancelhas. Sério? E o que causou essa reação? Eles deram uma festa para os sócios do Garland, eu disse. Apareci sem avisar. Queria ver a Prue e ver para que meu dinheiro estava sendo usado. Garland ficou furioso, disse que eu estava controlando a vida deles, que eles estavam me implorando. Mort balançou a cabeça. Ingratidão espantosa. Não é só isso. Ele me mostrou uma conta de uns reparos novos, uma quantia enorme que nem havíamos discutido, e deu a entender que, se eu não pagasse, talvez nem tentasse entrar na casa, na minha própria casa. Mort tomou um gole de café. Legalmente, isso é um absurdo. Você sabe que é o dono de tudo. Pode entrar aí quando quiser. Podemos chamar a polícia se for preciso. Não quero chegar a esse ponto, Mort. Não quero um escândalo público, mas também não pretendo continuar assim. O que você quer fazer? Tomei um gole de conhaque, sentindo uma onda quente descer pela minha garganta. Quero alterar o testamento para excluir a casa da herança de Garland. Mort assentiu como se já esperasse por isso. É possível. A casa lhe pertence completamente. Você pode dispor dela como bem entender. Mas o que pretende fazer com ela? Ainda não decidi. Talvez vender. Talvez doar para a caridade. Talvez deixar para a Prue, se ela não for como os pais. E quanto a uma participação no negócio? Você disse que queria deixar para ele o controle acionário da Baxter Printing. Isso também precisa ser reconsiderado. Balancei a cabeça. Não posso confiar nele o trabalho da minha vida. Ele vai arruinar tudo em alguns anos, vender tudo aos poucos, dissolver a equipe que passei décadas montando. Mort me olhou atentamente. Tem certeza de que não está tomando essa decisão com base na emoção? O que aconteceu hoje é certamente ultrajante, mas talvez você devesse se acalmar um pouco antes de tomar medidas tão drásticas. Não estou sendo esquentado, Mort. Encontrei seu olhar. O incidente de hoje é só a gota d'água. Anos de ingratidão, manipulação, extorsão. Pensei que comprando uma casa para eles, poderia consertar o relacionamento, mas só piorou. Eles tomam minha generosidade como garantida, como um privilégio conquistado. Isso nunca vai mudar. Mort suspirou. Eu entendo e apoiarei qualquer decisão que você tomar, mas vamos com calma. Vou preparar um rascunho de um novo testamento e discutiremos os detalhes. Enquanto isso, talvez você devesse conversar com a Prue. Ouvir a versão dela da história. Você tem razão. Assenti. Vou falar com a Prue primeiro. Ela é a única da família em quem ainda posso confiar, embora eu nem tenha certeza disso agora. Não a julgue pelos pais, disse Mort suavemente. Ela sempre me pareceu uma garota sensata. Sim, ela é. Pelo menos, espero que sim. Conversamos longamente com Mort sobre os aspectos legais, as possíveis ramificações, as diferentes opções. Ele foi, como sempre, criterioso e justo, não tomando partido incondicionalmente, nem mesmo o meu. É por isso que o apreciei, por sua capacidade de enxergar a situação com objetividade. Quando ele saiu, prometendo entrar em contato comigo em alguns dias com os documentos prontos, eu estava sozinha em meu apartamento tranquilo. O cansaço me envolveu como um cobertor pesado. Mas, apesar de toda a turbulência do dia, senti um alívio estranho. Era como se eu tivesse me livrado de um peso que carregava há anos.
Não precisava mais suportar a ingratidão de Garland. Não precisava pagar por sua vida luxuosa. Não precisava fingir que estava tudo bem quando, na verdade, não estava nada bem. Eu estava livre. E essa liberdade, embora amarga, era um verdadeiro alívio. Acordei cedo, como sempre. O hábito de acordar às 5h30 não desaparece com a idade, apenas se fortalece. O sol mal começava a nascer no horizonte, colorindo o céu de um rosa suave. Um novo dia, um novo começo. A conversa de ontem com Mort me deixou determinada. Fiquei acordada até altas horas da noite, relembrando a cena do lado de fora da casa de Garland, suas palavras, a expressão em seu rosto: pague primeiro e depois eu deixo você entrar. A frase ecoava na minha cabeça, causando uma dor quase física. Como meu próprio filho podia dizer uma coisa dessas? Mas a manhã trouxe clareza. Eu não estava mais com raiva, não sentia mais ressentimento ou frustração. Eu simplesmente sabia o que precisava ser feito e estava pronta para agir. Depois do café da manhã, liguei para Mort. Bom dia, Eli. Sua voz soava animada, apesar da hora. Você está bem? Bem, respondi. E eu já tomei minha decisão. Não quero esperar, Mort. Quero revogar formalmente a permissão para Garland e sua família morarem na minha casa hoje. Seguiu-se uma pausa. Tem certeza? É um passo sério. Certeza absoluta. Depois de ontem, não posso deixá-los continuar agindo assim. Esta é minha casa, minha propriedade. Tenho todo o direito de decidir quem mora nela. Legalmente, você tem razão. Mort suspirou. Vou preparar toda a papelada. Mas, Eli, você precisa estar preparada para a possibilidade de eles não quererem se mudar voluntariamente. Pode haver problemas. Eu sei, e estou preparado para isso. Vamos ao tribunal se for preciso. Ótimo. Vou cuidar disso agora mesmo. Precisamos da sua assinatura e reconhecimento de firma. Você pode estar no meu escritório ao meio-dia? Claro, sim. Desliguei o telefone e me senti estranhamente calmo. A decisão estava tomada. Não havia como voltar atrás, e eu estava bem com isso. Passei a manhã organizando meus papéis e meus pensamentos. Revisei toda a papelada associada à casa, a escritura, o seguro, as declarações de imposto de renda. Tudo estava em meu nome. Sem problemas legais para Garland. A casa pertencia a mim e somente a mim. Um motorista me pegou às 11h30, e ao meio-dia eu estava no escritório do Mort, um espaço pequeno, mas elegante, no distrito comercial de Enterprise. A recepcionista, uma jovem quase da mesma idade de Prue, me conduziu diretamente para o escritório. Mort se levantou de trás da mesa e me cumprimenta. Eli, está tudo pronto. Preparei o aviso oficial de revogação da autorização de residência. É o mais legalmente correto possível. Ele me entregou o documento, algumas páginas de texto jurídico escritas em linguagem seca e formal. Passei os olhos pelos pontos principais. A essência era simples: como proprietária do imóvel, eu estava revogando a permissão que havia dado anteriormente a Garland Baxter, Daphne Baxter e Prudence Baxter para morarem sem pagar aluguel na casa que eu possuía no endereço listado. Prue também. Levantei os olhos para Mort. Precisamos incluí-la? Legalmente, sim. Ela mora lá como parte da família, mas podemos fazer uma ressalva, se você quiser. Hesitei. Prue não tinha culpa pelas ações dos pais, mas se eu abrisse uma exceção para ela, isso poderia criar mais complicações. Vamos deixar como está, finalmente decidi. Mas vou falar com ela separadamente e explicar a situação. Ótimo, Mort assentiu. Agora, quanto ao prazo, por lei, temos que dar a eles um prazo razoável para despejá-los, geralmente 30 dias. Mas, dadas as circunstâncias e o fato de que eles estão morando lá de graça, o tribunal pode encurtar esse prazo. 30 dias. Balancei a cabeça. Eles podem fazer qualquer coisa nesse tempo, desfigurar a propriedade, levar objetos de valor. Como reagiram? Garland ficou furiosa, gritando, ameaçando. Daphne manteve um comportamento mais contido, mas eu percebi que ela também estava muito brava.
Levaram roupas, documentos, alguns objetos de valor. Todo o resto ficou na casa, lacrado. E a Prue? Ela apareceu? Não, não apareceu. Garland disse que ela passou a noite na casa de uma amiga. Senti uma pontada de preocupação. Era o segundo dia que eu não conseguia falar com minha neta. Onde ela está? O que há de errado com ela? Assim que desliguei depois de falar com Mort, o telefone tocou novamente. Desta vez era Garland. Respirei fundo, me preparando para uma conversa desagradável, e atendi. Mãe. Sua voz tremia de raiva mal contida. Como você pôde? Como pôde nos expulsar de casa como se fossemos uns vagabundos? Garland, esta casa é minha. Você mesma disse ontem que eu tinha que pagar para entrar. Bem, eu encontrei outra solução. Você nos humilhou na frente da cidade inteira, na frente dos vizinhos, na frente dos meus sócios. Você tem noção do que fez? Você tem noção do que fez quando não me deixou entrar na minha própria casa? Quando exigiu dinheiro para entrar? Quando disse que eu era mesquinha e controladora, mesmo tendo pago por todos os seus caprichos há anos? Mãe, por favor. Seu tom mudou de repente, tornando-se quase suplicante. Foi tudo obra da Daphne. Foi ela quem me virou contra você. Ela vivia dizendo que você deveria nos dar mais, que nos controla por meio do dinheiro. Eu simplesmente sucumbi à influência dela. Não culpe sua esposa por tudo, Garland. Você é um homem adulto e é responsável por suas palavras e ações. Eu sei, mãe, e eu peço desculpas por ontem. Eu não estava sendo eu mesmo. Aquela festa, os colegas de trabalho, o estresse. Eu disse coisas que realmente não queria dizer. Você pareceu bastante sincera. Foi um erro. Um erro estúpido, terrível. Por favor, mãe, nos ajude a cancelar esse despejo idiota. Não podemos morar em um hotel. Isso arruinaria nossa reputação. Você pode alugar um apartamento ou uma casa. Você tem dinheiro para isso. Mas não como a nossa casa. Não num bairro como este. Meus clientes estão acostumados a nos ver bem-sucedidos e ricos. Se de repente nos mudássemos para um apartamento comum, isso levantaria questões. Você está mais preocupado com o que seus clientes vão pensar do que com o que você fez com sua mãe? Não, claro que não. Eu só. Mãe, por favor. Estou implorando. Nos dê outra chance. Nós vamos consertar isso. Eu prometo. Permaneci em silêncio enquanto ouvia seus apelos. Uma parte de mim queria acreditar que ele estava realmente arrependido, que as coisas realmente poderiam ser consertadas, que tudo voltaria ao normal. Mas a outra parte, a mais racional, se lembrava de todos os anos de manipulação, da ingratidão, das constantes exigências. Garland, vou pensar nisso, eu disse finalmente. Mas não prometo nada. E preciso falar com a Prue. Onde ela está? Prue? Havia um tom estranho em sua voz. Ela está na casa de uma amiga, preocupada com tudo. Me dá o telefone dela. Quero ter certeza de que ela está bem. Por quê? Você nem confia em mim para isso? Depois de ontem, tenho o direito de duvidar, Garland. Tá bom, tá bom. Vou te mandar o número dela por mensagem, mas, mãe, por favor, pense no nosso pedido. Estamos muito arrependidos. Eu já disse que ia pensar no assunto. Desliguei o telefone e respirei fundo. A conversa com Garland havia deixado um rastro pesado. Seu remorso repentino pareceu conveniente demais, oportuno demais. Assim que os oficiais de justiça isolaram a casa, ele já estava ligando pedindo desculpas e pedindo ajuda. Poucos minutos depois, chegou uma mensagem com o número de telefone de Prue. Disquei imediatamente, mas caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem pedindo que ela me ligasse de volta o mais rápido possível. À noite, quando eu já estava quase perdendo a esperança de ter notícias da minha neta, a campainha tocou. Abri e vi Prue, pálida, com os olhos vermelhos de lágrimas, mas determinada. Vovó, ela se jogou no meu pescoço. Desculpe por não ter respondido. Acabei de ver sua mensagem.
Pru, querida. Abracei-a, sentindo a tensão dos últimos dias começar a passar. Entre. Você parece exausta. Ela entrou no apartamento e afundou no sofá da sala como se não tivesse forças para ficar de pé. Tem sido um pesadelo, vovó. Primeiro aquela festa, depois os oficiais de justiça, o despejo. Meus pais estão furiosos. Papai culpa a mamãe, mamãe culpa o papai. Os dois culpam você. E você? Você me culpa também? Pru olhou para mim. Não. Eu sei que te obrigaram a isso. Tentei avisá-los para não te tratarem daquele jeito, mas eles não me deram ouvidos. Onde você estava ontem? Seu pai disse que você estava na casa de uma amiga. Eu estava em casa, vó. Lá em cima, no meu quarto. Ouvi vocês conversando na varanda. Queria sair, mas o papai proibiu. Disse que era papo de gente grande e que eu devia ficar no meu quarto. Ah, Pru. Balancei a cabeça. Sinto muito que você tenha passado por isso. Não se desculpe, vovó. Não é sua culpa, ela suspirou. Sabe, eu queria te contar uma coisa há muito tempo, mas eu tinha medo de você ficar chateada, de que isso arruinasse a família. Mas agora que acabou assim? O quê, Pru? O que você queria me dizer? Ela engoliu em seco, como se estivesse se recuperando. Seus pais vêm discutindo há muito tempo para fazer você passar a casa para o papai enquanto ele ainda estava vivo. A mamãe disse que, assim que a casa fosse oficialmente nossa, eles a venderiam e comprariam algo ainda melhor em Blair ou Belhaven, e investiriam a diferença em algum negócio. Fiquei paralisada. Aquilo era ainda pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas se aproveitando da minha generosidade, estavam planejando se livrar da casa. Como reagiram? Garland ficou furiosa, gritando, ameaçando. Daphne manteve um comportamento mais contido, mas eu percebi que ela também estava muito brava. Levaram roupas, documentos, alguns objetos de valor. Todo o resto ficou na casa, lacrado. E a Pru? Ela apareceu? Não apareceu. Garland disse que ela passou a noite na casa de uma amiga. Senti uma pontada de preocupação. Era o segundo dia que eu não conseguia falar com minha neta. Onde ela está? O que há de errado com ela? Assim que desliguei depois de falar com Mort, o telefone tocou novamente. Desta vez era Garland. Respirei fundo, me preparando para uma conversa desagradável, e atendi. Mãe. Sua voz tremia de raiva mal contida. Como você pôde? Como pôde nos expulsar de casa como se fossemos uns vagabundos? Garland, esta casa é minha. Você mesma disse ontem que eu tinha que pagar para entrar. Bem, eu encontrei outra solução. Você nos humilhou na frente da cidade inteira, na frente dos vizinhos, na frente dos meus sócios. Você tem noção do que fez? Você tem noção do que fez quando não me deixou entrar na minha própria casa? Quando exigiu dinheiro para entrar? Quando disse que eu era mesquinha e controladora, mesmo tendo pago por todos os seus caprichos há anos? Mãe, por favor. Seu tom mudou de repente, tornando-se quase suplicante. Foi tudo obra da Daphne. Foi ela quem me virou contra você. Ela vivia dizendo que você deveria nos dar mais, que nos controla por meio do dinheiro. Eu simplesmente sucumbi à influência dela. Não culpe sua esposa por tudo, Garland. Você é um homem adulto e é responsável por suas palavras e ações. Eu sei, mãe, e eu peço desculpas por ontem. Eu não estava sendo eu mesmo. Aquela festa, os colegas de trabalho, o estresse. Eu disse coisas que realmente não queria dizer. Garland ligou várias vezes naquela noite, mas eu não atendi. Eu precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer em seguida. Foi uma semana depois que a casa de Garland foi lacrada. Pru ficou morando comigo temporariamente, ela disse, mas eu esperava que fosse por muito tempo. Eu adorava a presença dela na casa. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinha à noite. De manhã, eu geralmente ia para a gráfica e Pru ia trabalhar. À noite, jantávamos juntas, discutíamos os acontecimentos do dia, assistíamos a filmes ou simplesmente conversávamos.
Ela se revelou uma conversadora surpreendentemente interessante e culta, com uma mente afiada e uma nova visão de mundo. Às vezes, eu me perguntava como minha filha teria sido se o destino tivesse ordenado diferente. Garland ligava todos os dias, às vezes várias vezes. Eu nem sempre atendia, apenas quando me sentia forte o suficiente para suportar outra rodada de repreensões ou súplicas. Ele ameaçava com um processo e um escândalo público ou implorava por perdão e clemência. Eu ouvia com calma, sem deixar que minhas emoções me dominassem, e sempre respondia a mesma coisa: ainda não tomei uma decisão final. Preciso de tempo para pensar. Enquanto isso, Mort estava preparando os documentos do tribunal e um novo testamento. Nos encontramos várias vezes, discutindo os detalhes. Na nova versão, a casa e o controle acionário da Baxter Printing não seriam transferidos para Garland, mas para uma fundação de caridade que eu havia criado para apoiar jovens empreendedores, especialmente mulheres que tentavam abrir seus próprios negócios. Para Prue, eu deixaria uma certa quantia para educação e despesas de subsistência, bem como uma pequena participação na empresa, caso ela quisesse se envolver. Para Garland e Daphne, nada. Tem certeza de que quer que seu filho fique completamente fora do testamento? Perguntou Mort durante nosso último encontro. Isso pode levar a uma contestação do testamento depois que você morrer. Deixe-o contestar, respondi com firmeza. Você mesmo disse que, com a documentação correta, as chances dele ganhar um processo como esse são mínimas. É verdade, principalmente se documentarmos todas as circunstâncias em detalhes, incluindo o comportamento dele, a recusa em deixá-la entrar na sua casa e tudo mais. Mas, ainda assim, Eli, você não tem medo de se arrepender dessa decisão mais tarde? Hesitei. Talvez. Mas eu sei que vou me arrepender se deixar meu negócio para ele e vê-lo destruir o que passei a vida construindo. Não, Mort. Minha decisão é final. Ótimo. Vou deixar a papelada pronta para você assinar. No dia em que eu deveria assinar um novo testamento, o inesperado aconteceu. Eu tinha acabado de voltar da gráfica. Prue ainda não tinha chegado do trabalho. Tirei os sapatos, me servi de uma xícara de chá e estava prestes a descansar um pouco antes de visitar Mort quando a campainha tocou. Quando abri, vi Garland com a barba por fazer, os olhos vermelhos, num terno amarrotado. Parecia que ele não dormia há dias. Mãe, sua voz tremeu. Posso entrar? Precisamos conversar. Silenciosamente, dei um passo para o lado, deixando-o entrar no apartamento. Ele entrou na sala e afundou em uma cadeira, curvando-se e envolvendo a cabeça com os braços. Você está com uma aparência horrível, comentei, sentando-me à sua frente. O que aconteceu? Aconteceu tudo, mãe. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. A Daphne sumiu. Pegou as coisas dela no hotel e foi para a casa da irmã em Portland. Disse que não conseguia viver assim, sem status, sem posição na sociedade. Os clientes começaram a recusar meus serviços, a notícia do despejo se espalhou por toda a cidade. E agora a Prue, ela nem retorna minhas ligações. A Prue mora aqui, eu disse calmamente. Achei que você soubesse. Aqui? Ele pareceu surpreso. Ela esteve com você esse tempo todo? Por que ela não me contou? Talvez porque você a proibiu de sair do quarto quando eu fui te visitar, ou porque você e Daphne estavam planejando vender a casa que comprei para vocês. Ele estremeceu. Como você? Prue me contou tudo, Garland, sobre seus planos de me fazer passar a casa para você poder vendê-la depois, sobre como Daphne disse que você tinha que construir a casa enquanto eu ainda estivesse vivo. Mãe, isso não é verdade. Quer dizer, não é exatamente assim. Sim, Daphne disse algo assim, mas eu nunca concordei com ela. Foi ideia dela, não minha. Mas você não discordou, discordou? Olhei-o diretamente nos olhos. Não disse à sua esposa que era errado, desrespeitoso com a mãe que lhe deu um teto. Ele baixou o olhar. Eu não sei o que dizer, mãe. Deu tudo errado. Primeiro, aqueles reparos intermináveis que a Daphne exigiu, depois as ideias dela de ficar com a casa só para ela. Eu simplesmente segui a corrente, deixando que ela me guiasse. Você é um homem adulto, Garland, pai de família. Você deveria ter a sua própria opinião, a sua própria posição. Eu sei.
Ele cobriu o rosto com as mãos, e seus ombros tremiam com os soluços. Eu estraguei tudo, mãe. Estraguei tudo. Meu casamento está desmoronando. Minha filha não fala mais comigo. Meus clientes estão indo embora. Minha casa desapareceu. Perdi tudo. E a culpa é minha. Olhei para o meu filho, destroçado, soluçando, admitindo sua culpa. E uma parte de mim queria ir até ele e abraçá-lo, confortá-lo como fazia quando ele era criança. Mas a outra parte, a mais sensata, lembrou-se de todos os anos de manipulação, de ingratidão, de tudo que passei por causa dele. O que você quer de mim, Garland? Perguntei sem rodeios. Ele ergueu o rosto banhado em lágrimas. Me ajude, mãe. Por favor, me dê outra chance. Eu vou te compensar, eu juro. Serei um filho melhor, um pai melhor. Vou trazer Daphne de volta. Vou consertar as coisas com Prue. Mas preciso da sua ajuda. Preciso de um lar. Preciso da minha antiga posição na sociedade. Quer dizer que precisa do meu dinheiro e do meu status? Esclareci. Não, quero dizer, não só isso. Preciso de você, mãe, do seu apoio, da sua sabedoria. Percebi o quanto você e nossa família significam para mim. Não quero te perder. Fiquei em silêncio, olhando para ele. Ele estava sendo sincero? Ou seria mais uma manipulação, uma tentativa de recuperar uma vida confortável às minhas custas? Garland sempre foi um bom ator, bom em provocar piedade quando precisava. Vou mudar meu testamento, eu disse finalmente. O quê? Ele se endireitou, enxugando as lágrimas. O que isso tem a ver com? O mais direto. Vou ao Mott's assinar novos documentos. A nova versão não lhe dará uma casa nem uma participação nos negócios. Seu rosto mudou, choque, descrença e, em seguida, raiva. Você não pode fazer isso. Sou seu filho, seu único filho. Eu posso e farei. Todos os meus bens serão destinados a uma fundação de caridade que criei. Ela apoiará jovens empreendedores, especialmente mulheres que estão começando seus próprios negócios. A única coisa que deixarei para minha família é uma pequena quantia para a educação de Prue. E eu? Você vai deixar seu próprio filho sem um tostão? Você tem uma profissão, Garland, educação, experiência, contatos. Você é perfeitamente capaz de se sustentar sozinha. E talvez só aprenda a valorizar o que tem quando conquistar com seu próprio trabalho. Ele se levantou de um salto, com um rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso comigo. Não é justo. Sou seu sangue. É por isso que me dói tanto tomar essa decisão. Eu também me levantei, olhando-o diretamente nos olhos. Mas não vou deixar você desperdiçar o que passei a vida construindo. Minha gráfica, minha casa, tudo o que construí não é apenas dinheiro ou posses. É parte de mim, meu trabalho, meus sacrifícios e quero que sirva a um propósito digno, não apenas para satisfazer as suas ambições e as da Daphne. Você vai se arrepender, sibilou ele. Vou contestar o testamento. Vou contratar os melhores advogados, provar que você estava incapacitada, que Morta a manipulou. Pode tentar, dei de ombros. Mas fique avisada, tenho testemunhas do seu comportamento, gravações das nossas conversas, documentação de todas as despesas que paguei ao longo dos anos e, o mais importante, Prue, que confirmará os planos de você e Daphne para casa. Ele empalideceu. Prue não vai testemunhar contra o próprio pai. Ela já me contou tudo, Garland, e acho que vai contar ao tribunal se for preciso. Ela está cansada de ser enganada e manipulada. Ficamos frente a frente, mãe e filho, unidos pelo sangue, mas separados por um abismo de incompreensão e ressentimento mútuos. Eu podia ver diferentes emoções brilhando em seus olhos: raiva, medo, desespero. Finalmente, ele deixou os ombros caírem como se estivesse desistindo. O que posso fazer para mudar sua opinião? Perguntou baixinho. Tem que haver algum jeito de voltar. Provavelmente sim, respondi após uma pausa. Mas não agora. Agora, preciso de tempo e espaço. Você também. Pense na sua vida, nos seus valores, em como você me tratou todos esses anos.
E se você realmente mudar, não em palavras, mas em ações, então conversaremos novamente. E a casa? Você vai nos deixar voltar? Não. A casa ficará lacrada até a decisão do tribunal. Depois, provavelmente a venderei. São muitas lembranças amargas. Mas onde vamos morar? Não posso ficar em um hotel para sempre. Consiga um apartamento, Garland, ou uma casa pequena, de acordo com suas possibilidades. Aprenda a viver sozinha sem meu apoio financeiro. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Você mudou, mãe. Ficou mais forte. Não mais forte, mais sábia. Finalmente percebi que, ao te mimar, eu não estava te ajudando, eu estava te machucando. O verdadeiro amor não é só dar. Às vezes, significa dizer não, estabelecer limites, deixar a pessoa enfrentar as consequências de suas ações. Ele ficou em silêncio, digerindo minhas palavras. Então, assentiu lentamente. Eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Eu vou tentar mudar, mãe. Eu vou mesmo, não pelo dinheiro ou pela herança, mas por nós, você, eu, pela família. Espero que sim, Garland. Espero sinceramente que sim. Quando ele saiu, fiquei um bom tempo parada na janela, observando a cidade lá embaixo. Senti uma calma estranha, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, fui completamente honesta com meu filho e comigo mesma, sem concessões, sem auto-engano. Fui até o morte e assinei o Novo Testamento. Ele não fez perguntas, percebendo minha determinação. Só no final, quando todas as formalidades foram concluídas, ele perguntou: Você está bem, Eli? Mais do que bem, respondi com um sorriso. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo a coisa certa. Meses se passaram. A vida tomou um novo rumo, calma, comedida, mas não sem alegria e significado. Prue veio morar comigo, não temporariamente, mas permanentemente. Ela se matriculou em cursos noturnos de design, enquanto ainda trabalhava durante o dia. Eu a vi florescer, afastando-se da atmosfera tóxica da casa dos pais, tornando-se mais confiante e descobrindo seus talentos. Às vezes, passávamos juntos na gráfica. Mostrei ela como o negócio funcionava, apresentei-a aos funcionários e expliquei os princípios de gestão. Ela estava genuinamente interessada e fazia perguntas inteligentes. Reed ficou encantado com ela. Finalmente, um herdeiro digno para Baxter Printing, disse ele. Eu não apressava as coisas, não pressionava minha neta. Se ela quer continuar com o meu negócio, tudo bem. Se ela escolher um caminho diferente, também é um direito dela. O principal é que ela esteja feliz. Garland tentou mudar a sua maneira. Alugou um pequeno apartamento e começou a reconstruir o relacionamento com seus clientes. Daphne nunca mais voltou, pediu o divórcio e permaneceu em Portland. Ele vinha jantar comigo e comprou uma vez por semana. Essas reuniões ainda eram tensas, mas aos poucos foram se tornando mais calorosas. Às vezes, em momentos de franqueza, ele confessava que só agora começava a perceber o valor do que tinha e do que havia perdido. Sempre desprezei o seu apoio, mãe, dizia ele. Nunca pensei em quanto trabalho havia por trás do dinheiro que você me dava com tanta facilidade. Eu não mudei meu testamento. Talvez um dia, se Garland realmente mudasse, mas não agora. Naquele momento, era mais importante focar no presente, no meu negócio, que ainda prosperava sob minha liderança, no meu relacionamento com Prue, na minha própria vida, que de repente tinha um novo significado.